Olá amigos, boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aí nesta quarta-feira para mais um encontro de estudo, reflexão em torno de um tema que nós escolhemos hoje, muito bacana, ante as crises do mundo. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp, para que você possa estar sempre em contato conosco, principalmente para encaminhar nomes para tratamento à distância. Ao final do nosso estudo, faremos uma oração, encaminharemos esses nomes também para o nosso trabalho presencial, que acontece toda segunda-feira, em nossa instituição, Grupo Espírita Regeneração, o Lar da Infância, às 20 horas, na quadra 4, especial número 3, aqui em Sobradinho. E para você comunicar conosco, sugerir temas, questionar algo da instituição, né? E toda quarta-feira estamos aqui, a gente pede que ao final você dê um joinha, divulgue o nosso trabalho, curta o nosso vídeo, que como todos sabem é uma maneira que temos de divulgar o nosso trabalho, ampliando cada vez mais, atingindo outras pessoas, e só depende de nós, convidar a outras pessoas para acompanhar o nosso estudo. Também mostramos aqui uma parte social que nós realizamos, uma campanha permanente de distribuição de cesta básica e enxoval para as mães carentes, né, grávidas e que precisam de ajuda. Muito bem, então vamos colocar para vocês aí pequeno trecho do Evangelho, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16, que ele fala assim: em seus caminhos há destruição e miséria. Vamos fazer a nossa oração, convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos ao plano superior da vida e queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de aqui estarmos estudando o Teu Evangelho, na orientação da espiritualidade, em torno dos temas aqui estudados. Que as Tuas bênçãos, o Teu amor, a Tua paz, possa permanecer conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, nós pegamos esse tema ante as crises do mundo, porque o mundo está sempre em crise. Nós sabemos que o nosso planeta, nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, muitas das vezes a gente fica surpreso, natural, com os processos que têm acontecido no mundo, né?
com a era da informática, as notícias, os conteúdos que ocorrem no mundo ficou muito rápido, muito dinâmico. Nos dá uma sensação de que piorou, aumentou. E esses problemas, essas calamidades físicas, morais, sempre existiram. Só que demorava a chegar as informações. Hoje, você vê no mesmo segundo dos acontecimentos, com câmeras espalhadas pelo mundo. Então é um tema que é sempre atual. Nós pegamos essa mensagem no livro Encontro Marcado, que é uma mensagem de Emmanuel na lição número 3. Então, ele nos dá uma orientação para o nosso campo íntimo. Ante as crises do mundo, é muito importante o nosso comportamento. Porque esses problemas, esses acontecimentos desastrosos, na nossa opinião, dos nossos comentários, sempre vão existir. Agora, nós precisamos nos prepararmos para que tenhamos equilíbrio. Porque não é surpresa para a espiritualidade superior o que está acontecendo. Uma vez que esses grandes mentores que nos dirigem sobre a direção geral de Jesus, nosso governador do planeta Terra, nada está fora do controle divino. Então nos resta nos prepararmos, entendermos esses acontecimentos para que tenhamos a conduta desejada, esperada pela espiritualidade, principalmente o que se refere à nossa vida, à nossa programação reencarnatória. É inadmissível aceitar que os acontecimentos, por mais graves que aconteçam, esteja ausente da presença da espiritualidade no conhecimento, na previsão desses acontecimentos. Porque a vida não perde o controle. A vida não perde o controle. O que nós queremos dizer com isso? Que nós, humanos, espíritos atrasados que somos, pois habitamos um mundo de prova e expiação, só espíritos altamente endividados habitam esses mundos. Tá? Então é inadmissível acharmos que nós interferimos no programa divino, como se nós tivéssemos o poder moral, espiritual, de interferir nas grandes mentes evolutivas. É inadmissível. Sendo assim, todos os acontecimentos do mundo é acompanhado pela espiritualidade que nos dirige. Se permite acontecer, faz parte do processo educativo. Nós já estudamos aqui que nenhum de nós, reencarnou para cometer erros, para cometer falhas. Mas a vida tem uma margem de liberdade, no qual, dentro dessa margem, nós podemos cometer os nossos deslizes, que é o que tem acontecendo no mundo. Mas sob controle divino, em cima dessa liberdade que foi falha para nós, nós vamos projetando as encarnações, no qual nós vamos ajustando esses erros cometidos no passado. Ou seja, a nossa existência atual, ela é baseada nas ações do nosso passado reencarnatório. Então, quando você estuda isso à luz da doutrina espírita, dentro das orientações espirituais trazidas pela espiritualidade, nós passamos a entender que tudo isso é consequência de atos nossos. E que a espiritualidade está presente, ciente,
e que o movimento da vida está nos levando a um processo evolutivo. Uns mais, outros menos. Mesmo aqueles que erram, têm sua oportunidade na sequência da vida de avançar em termos evolutivos. Haja visto que habitávamos mundos inferiores da Terra, dentro desse raciocínio, evoluímos até chegar à Terra, planeta de prova e expiação. E o processo evolutivo está avançando. O nosso planeta se tornará um mundo onde vai avançar, mudando de prova e expiação para o mundo de regeneração. Todos nós vamos habitar esse processo evolutivo de regeneração? Não. Mas temos hoje a oportunidade de alcançar. Por isso as lições de orientação, para que possamos modificar as nossas vidas através do esforço próprio, individualmente, porque assim foi que aconteceu os nossos deslizes. Quando se fala coletivamente, é porque muitos de nós nos encontramos no mesmo patamar evolutivo, cometemos ações coletivas, mas o processo é individual, consequentemente coletivo, mas ele é individual, dependendo exclusivamente de nós. Vamos então estudar essa lição de Emmanuel com esse título, Ante as Crises do Mundo, e vamos raciocinando aqui rapidamente, fazendo uma reflexão. O nosso tema fica gravado, a aula fica gravada no YouTube, para que você possa rever, buscar na fonte, no livro, aprofundando aí os estudos, as reflexões. Muito bem. Emmanuel então começa assim essa lição. As crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Como se... E ele avança e fala assim: em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante. Então, quando ele faz a comparação das folhas, na realidade, é um processo de renovação, qual sucede a nós próprios. E, nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma. Assim como as plantas se modificam, se renovam, a nossa Terra também está renovando, mudando o seu processo evolutivo, como nós acabamos de falar. Temporariamente, atormentada pela Vamos voltar aqui para a gente poder entender. Então, vamos voltar aqui. Muito bem. É compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais, porque o processo é evolutivo. Como o mundo está muito rápido dentro do raciocínio que nós colocamos agora há pouco, essas informações dinâmicas, rápidas, porque, meus irmãos, a gente tem uma sensação que o tempo está mais rápido. Nossa, o ano está passando tão rápido. Ora, as horas são as mesmas de sempre, como sempre foram. Então essa velocidade de informação nos dá essa sensação de velocidade. Então parece que nós não estamos evoluindo, por causa dessa sensação de rapidez. Mas está aí, ó. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização. Tudo está em evolução. Tudo, parece que não. É aquilo que nós falamos, a gente tem uma sensação que as coisas estão piorando. Pelo fato das notícias serem rápidas e dinâmicas.
escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta, porque o processo está evoluindo. Tudo está evoluindo. Como o processo interior é individual, não quer dizer que esse processo dinâmico de evolução nós estamos acompanhando em termos morais, porque isso vai depender da nossa postura, da nossa conduta. Entende? E é muito interessante esse estudo para que entendamos isso, de que nós temos que cuidar do nosso mundo íntimo, da nossa mente. Vira e mexe, nós estamos trazendo esse tema aqui do pensamento, da nossa mente. Vamos estar sempre trazendo. Porque é a maneira que nós temos, como André Luiz fala no livro Mecanismo da Mediunidade, que o que a gente tem de mais essencial é o nosso pensamento. Aí ele vai e termina, mas ele ainda é matéria. Pela dificuldade que nós temos de avançar. Estamos muito presos às questões inferiores. Mas tudo está evoluindo. Olha o conceito que Emmanuel está nos trazendo. Aí ele fala assim, ó: natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. É a sensação que nós temos de que está tudo pior, que as coisas estão graves, piorando a cada dia. Pelo fato de termos contato com essas informações muito rápidas, todo dia, constantemente, que os meios de comunicação vivem disso. Quando você senta para ver e ouvir um jornal, pela TV, por exemplo, rádio, TV, a maioria das notícias são de desastres morais de todos os níveis. Como a nossa mente fica com isso gravado, uma constante diária. Então nós temos, isso dificulta a nossa mudança de padrão mental. Nosso esforço hoje tem que ser muito maior. Outro dia fizemos uma comparação dentro do nosso universo espírita, mas isso é uma coisa geral. Os grandes pioneiros do movimento espírita, aqui no Brasil, por exemplo, eles não tinham acesso a esses conteúdos, esses livros que nós temos hoje. Só o Chico Xavier, quando desencarnou, estava com 412 livros publicados. Eu tenho uma lista de livros, de mais de 500 livros psicografados pelo Chico. Então, antes não existia. O Chico começou sua produção em 1932, lá no Parnaso de Além Túmulo. Então os pioneiros antes do Chico, bem antes, não tinham os conteúdos, essas fontes de orientação que nós temos. Eles tinham lá, mal, as obras de Kardec que eram traduzidas. Bezerra de Menezes mesmo traduziu algumas obras como obras póstumas, como a Gênese. Então, Guilom Ribeiro, né, que traduziu todas as obras. Então são pioneiros e eles tinham praticamente só esses livros. Algumas traduções aí inglesa e por aí vai. Hoje, só através do Chico nós temos mais de 500 livros. Então, hoje nós temos mais informações do que esses pioneiros,
as condições evolutivas dele nem se compara com a nossa. Ou seja, vamos colocar entre aspas, tá, gente? Com pouco conteúdo no sentido de obras, eles fizeram muito e muito mais. Hoje nós estamos abarrotados de conteúdos, de obras. E a nossa condição moral é lastimável. Então precisamos refletir nisso. Ou seja, nós estamos precisando estudar mais, refletir mais, buscar mais as coisas espirituais, sair dessa mesmice humana. Não que devemos excluir do mundo, não. Mas devemos estar atentos ao movimento da vida e preservarmos o nosso campo íntimo, a nossa mente. E as obras podem nos ajudar muito. Continua Emmanuel e ele fala assim: natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Natural que a existência em si mesma, nessas condições, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Nós precisamos estar atentos às nossas funções, ao que viemos fazer aqui, ao nosso programa espiritual. Temos falado disso aí nos nossos estudos aqui. Que o nosso programa espiritual está acontecendo hoje. O que aconteceu contigo hoje, está acontecendo hoje, está previsto dentro do seu programa reencarnatório. Resta saber se o livre-arbítrio que nós temos é condizente com o que prometemos fazer de bom. Uma vez que nenhum de nós veio para cometer o mal, cometer erros. Então nós precisamos ter atenção a isso. Não quer dizer que você está no mundo envolto com todos que tem que estar fazendo as mesmas coisas que todos fazem. Tem que avaliar esse conteúdo. E cabe somente a nós. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Ué, você vai se desequilibrar numa situação como essa? Precisamos ver funções de cada um, de cada momento que passamos. Assim também no planeta, somos todos capazes, olha o que ele fala aqui, somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Estamos num mundo confuso, perturbado. Essa perturbação não precisa estar inserida em nosso campo íntimo. Somos capazes de cessar. Olha que interessante. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais. Todos, é nós, não é a espiritualidade, não é nosso anjo da guarda, não são nossos protetores espirituais, somos nós. Que tem brecha, lacuna, sim, mas podemos calafetar. Podemos preencher com equilíbrio e harmonia essas questões que estamos envolvidos, pois estamos num mundo de prova e expiação. Preservando-nos contra um mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que reteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Não só podemos buscar o nosso equilíbrio, como podemos ajudar aqueles que estão do nosso lado. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro.
O deserto é, por vezes, imenso. No entanto, basta algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Diante do pior, diante do grande desastre, podemos manter o nosso equilíbrio. E se tivermos com esse equilíbrio, podemos ajudar a solucionar tantos problemas, auxiliar a tanta gente. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Porque todos nós podemos agir com pequeninas ações, diminutas, mas importantes dentro do processo que estamos vivendo. Que o mundo se encontre em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco, em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Que espetáculo! Lembrei da passagem de Jesus quando fala do escândalo. É inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele que provoca escândalo. Que o mundo se encontre em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição, para depurar os valores humanos. Não tem outro caminho, por isso nós estamos nesse mundo de prova e expiação, vendo, assistindo, sofrendo todo esse processo que está nos perturbando, mas que é processo de depuração de valores humanos. É mais que razoável, é necessário, porque é a maneira que nós encontramos, que a vida encontrou, de buscarmos o nosso equilíbrio, porque nós temos que pagar por esses desajustes que nós mesmos cometemos. Não tem outra maneira. E ele encerra: entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Lembrei do meu velho pai, já desencarnado há mais de 30 anos. Ele me falava uma coisa quando era mais novo e eu não entendia. Cheguei por vezes a achar um ignorante das verdades. Ele falava: meu filho, a gente tem que colocar o nosso pé na lama, mas não deixar sujar os pés. É isso. Nós estamos num mundo, lógico que hoje eu reverencio com muito respeito pela sabedoria que ele tinha, que naquele momento eu não alcancei. Devemos pôr o nosso pé na lama. É esse mundo que tem nos assustado tanto, tem nos trazido tantas preocupações. A nossa mente busca um volume muito grande de erro, de notícias, de acontecimentos desastrosos. Mas não devemos sujar nossos pés. Não precisamos nos envolver nesse campo vibratório. Podemos fazer algo, depende de nós, do nosso equilíbrio, do nosso campo íntimo. Que essa lição fique para nós, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, e que possamos encontrar os caminhos que a espiritualidade está colocando para nós, mas que depende de nós a predisposição de iniciarmos algo em nossas vidas para modificarmos. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Convidamos a todos agora para que possamos fazer a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância e para todos nós. Elevemos o nosso pensamento ao plano maior da vida. Amado Mestre Jesus, nós só temos, Senhor, a te agradecer pelas lições que a espiritualidade nos traz, à compreensão do teu Evangelho. Como nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que
possamos entender, Senhor, as suas lições, para que possamos disciplinar a nós, nos esforçarmos a nos tornar melhores. E que os estudos que trazemos aqui a cada semana possam nos ajudar nesse sentido. Que as vibrações espirituais que nos envolvem, esse trabalho tão importante, possa se estender a todos que acompanham esse trabalho, a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância e a todos a essa obra, a esse trabalho ligado, direto e indiretamente. Que a tua paz, que o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa adentrar a nossa mente, os nossos corações, os nossos lares, onde quer que estejamos. Que com essa renovação possamos encontrar forças para lutarmos a nos tornar melhores. Graças te damos e que assim seja. Muito bem. Nós agora vamos mostrar para vocês rapidamente o trabalho social que nós desenvolvemos e que mostramos aqui toda semana, a distribuição da cesta básica, também o trabalho com as mãezinhas do enxoval, nas mães carentes, e elas recebem então, além das aulas, recebem um kit com esses itens que nós colocamos aí toda semana para vocês. E aí os dados também para que você continue com essa campanha importante. Sem essa ajuda de vocês, a gente não consegue realizar esse trabalho. A gente sempre gosta de falar aqui, a doação através desse programa é só para a distribuição de cesta básica e do enxoval. Estamos melhorando muito o nosso posto de assistência na Nova Colina, com outras campanhas, com outras ajudas. E qualquer dia desse nós vamos mostrar o trabalho. Então, estamos arrumando lá da melhor maneira possível que nós alcançamos para dar qualidade no atendimento às nossas famílias carentes. E só temos a agradecer a você pela ajuda que todo mês tem depositado aí nas nossas contas. Quando a gente junta um valor mínimo que dê para atender as nossas famílias, nós estamos com cerca de 80 famílias inscritas. E sempre que a gente faz o trabalho, vocês sabem também, a gente mostra aqui as fotos, tal, para comprovar o que nós estamos fazendo com o seu trabalho. Mas o melhor mesmo é você visitar a nossa instituição. Através do telefone, quem frequenta a nossa instituição, fica mais fácil, que nos encontramos toda semana. Mas qualquer pessoa que quiser conhecer, visitar, entre em contato conosco, para que a gente possa estar mostrando sem problema nenhum, no dia que você quiser e que a gente tiver disponibilidade, tá bom? É com muito carinho que nós agradecemos aí então a presença de todos. Curta o nosso vídeo, né? Dê lá o joinha, grava bem aí os nossos endereços de comunicação, compartilhem, para que o nosso trabalho possa crescer e espalhar ao máximo, né? Esse trabalho, mais o trabalho presencial, compõe aí a nossa participação. Essa oração é muito importante para ajudar aquele que mais necessita. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Quarta-feira que vem traremos um novo estudo para a nossa apreciação. Um abraço carinhoso a todos. Até a quarta-feira que vem. Tchau.